Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais um estudo. Hoje nós estamos reunidos na minha casa, no bispo e mais a produção. Agradecemos por vocês estarem presentes também junto para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus e podemos compartilhar o que Deus também está para falar com cada um de nós. Hoje nós estamos reunidos. Então eu agradeço também por vocês estarem juntos conosco, O Pedro, a Sandra, o Andrezão, a Vivian, o Hilário, a Díria, a Jane, tudo bem com vocês? Deus abençoe. A Nilva também está com a gente. Emprestou o maridão para dar uma coordenada aqui na produção para nós. A Fabi Bia. Suzy Santos. Felipe Lopes. Felipe Lopes também está aí. Já veio dar uma assistência para nós também. A Marcinha pode contribuir também escrevendo, que hoje nós vamos falar alguma coisa que você também esteve lá pessoalmente. Pastora Cleide, Felipe Amaral, Deus abençoe. Pastora Marildo, Pastora Cleide. Então hoje, com gratidão nós recebemos o bispo, a bispa, dentro das normas de saúde também, e agradecemos por esse momento de estarmos compartilhando um pouco da palavra do Senhor ao redor do fogo do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para ministrarmos a live Reflexões na Fonte, que foi gerada no coração do Senhor para que pudéssemos priorizar uma live para ensino, para estudo, para conhecimento bíblico, para aprofundamento teológico. Isso é necessário para a igreja. A palavra ela é bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra, Jean, diz que nós devemos conhecer a Deus, mas nós também devemos conhecer as palavras que saíram da boca de Deus e nos foi deixada para as Escrituras. Porque quando nós não conhecemos teologicamente, biblicamente, o contexto de todas as coisas, corre-se um grande risco de uma má interpretação, uma não aplicação da hermenêutica, fazer com que a palavra seja distorcida, e mesmo se não for da vontade, mas pode ser gerada uma ação herética, e essa deturpação ela tira, de uma certa forma, a saúde da igreja. Então, esse propósito que nós estamos com a live Reflexões da Fonte, é poder nos colocar como vasos, como instrumentos do Senhor, para que nós possamos trazer um pouco desse conhecimento, através desse estudo, para que você e eu, nós cresçamos juntos neste aprendizado e associado à revelação, que é uma característica forte da Igreja Fonte da Vida, a gente vai crescendo de uma forma saudável. Quero também agradecer ao Jean por abrir a porta da sua casa, agradecer a Fabiana, agradecer o Nicolas, agradecer a Vavá por ter nos recebido tão generosamente, não somente a nós, mas toda a equipe de produção, que hoje está resumida em 2 pessoas, o Gledson e o Felipe Lopes. Obrigado por ter atendido nosso chamado, Felipe. Obrigado, Gledson. Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial para todos nós. Tanto nós que estamos aqui nesse estúdio improvisado, como você que está aí do outro lado da tela. A palavra é contigo, gente. É isso aí. Como o bispo falou, nós
temos essa condição de poder apresentar também algo a mais do reino de Deus. E o conhecimento é aquilo que nós pedimos ao Senhor, né? Estarmos chegando à estatura do varão perfeito, que é Cristo, através do conhecimento que nós temos da sequência da palavra de Deus. Como nós viemos falando do templo de Moisés, viemos falando do tabernáculo de Davi, que foi a reconstrução, a chegada da adoração a Deus. Hoje nós estamos dando sequência, que é o templo de Salomão. E para chegarmos aqui, nós vemos que essa sequência de conhecimento também é uma condição para que nós venhamos a ter até certa ordem cronológica disso, né? Nós vamos chegar ao Templo de Salomão aproximadamente percorrendo para mais de 500 anos de história de Israel depois do Êxodo. Então, quando o rei Salomão estava para construir, antes disso, Davi teve todo o planejamento vindo de Deus. E quando ele recebeu esse planejamento do Senhor, por ele ter sido um rei de guerras, como a própria palavra diz que o reinado dele também foi de sangue, Deus não permitiu que o próprio Davi construísse. Era desejo do coração de Davi construir um templo para adorar ao Senhor e não ficar mais em templos novos, como era o tabernáculo e como foi o templo de Davi na cidade, onde ele ergueu o tabernáculo de Davi, ali. Então, nós saímos desses templos itinerantes e passamos agora a ter um templo físico, onde Deus poderia estar ali, falando diretamente com o sacerdote e o povo dele vindo até esse santo lugar. Só relembrando, para refrescar a memória do pessoal, que este santuário itinerante é o que nós também tínhamos ensinado para eles, que era também o tabernáculo portátil. Portátil não porque cabia numa maleta, né, mas porque era montado e desmontado de acordo com que havia uma direção espiritual através, né, da nuvem, da coluna de fogo, do montar e desmontar o acampamento. E nós até estudamos um pouquinho sobre esse acampamento chamado também Manaim, que é um acampamento duplo, para refrescar a memória, que o povo ficava acampado e o exército de anjos do Senhor também fazia um envolto deles para protegê-los naquele tempo que eles estavam acampados. Onde eles estavam eram direcionados por Deus, né? Até quando chegou a Salomão, foi quando nós vemos que Davi, ele queria colocar isso, mas, como eu já citei, né, Deus não permitiu que o próprio Davi construísse, mas deixou o planejamento e que o seu filho, Salomão, iria construir o templo. Então nós vemos aqui que há um começo de um significado, que quer dizer Salomão. O nome Salomão, ele significa paz. O que Deus desejava? Ele desejava construir o templo dele por um homem de paz, em um período de paz, e edificar a sua casa nessa paz. E nós vemos em 1 Reis, se você quiser anotar ou conseguir acompanhar, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, nos diz assim: E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Ziv, que é 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então, eu queria que o Gladys pode pôr para nós o mapa, para você observar a primeira vista de onde era o monte do templo, onde foi construído originalmente o templo de Salomão.
Então você está vendo aí do mapa, você pode observar, ainda não é esse aí, é onde tem os dois círculos, vista do mapa. Isso. Aí você pode observar que quando Davi conquistou o Monte Sião, né, que é chamado, ele estabeleceu a cidade de Davi, que ficava em Jerusalém. E acima da cidade de Davi, o centro da cidade de Jerusalém, onde hoje nós podemos observar que é o Monte do Templo, é chamado de Esplanada das Mesquitas, que hoje está sob o domínio muçulmano, e ele é cortado pelo vale. Então, quando eu dizia assim, todas as vezes que se conquistava uma cidade, ela era construída sobre um monte. Ela estava acima para o palácio do rei e as demais edificações. A cidade de Davi, ela foi um pouco diferente, porque ela começa num monte, próximo do Monte das Oliveiras, ele desce pelo vale e sobe de novo até a chegada do Monte Sião, que é perto do Monte do Templo. Por que disso? Porque eles necessitavam de água. Então ali ficava o tanque de Siloé, por onde passava a cidade de Davi. Era também uma estratégia de Davi estabelecer a cidade ali. Como nós vimos isso, quando Salomão começou a construir ali naquele local, que mede em média 144 mil metros quadrados, a área do templo de Salomão, a localização dele, nós vimos aqui que quando Salomão começou as obras, ele lançou os alicerces já no 4º ano do seu reinado. E ele levou 7 anos para concluir. Dentro desses 7 anos, você vai conseguir observar lá em 1 Reis 6:38, que foi a construção, Salomão estabeleceu um marco divisório, não só da história de Israel, mas para todo mundo, como nós vemos até os dias de hoje. Os materiais aplicados, diferenciando também do que era o templo tabernáculo de Moisés, foram essencialmente pedra e madeira, a parte mais bruta da construção, né? Os pisos eram revestidos de madeira, de junípero ou de cipreste. As paredes interiores eram de cedro, e neles tinham entalhado gravuras. Essas gravuras elas eram de querubins, palmeiras e flores. Mais ou menos para a gente ter uma ideia de como isso era trabalhado por artífices, artesãos da época, né, em que Salomão recrutou do povo. As paredes e o teto, internamente do templo de Salomão, eles eram revestidos de ouro. Aí, se você quiser anotar as referências, em 1 Reis, capítulo 6, verso 15, depois o 18, o 21, o 22 e o 29. Tem uma descrição completa da maneira como ele está. E dentro da construção existia, onde era o sentido real de toda a construção, era colocar a Arca da Aliança dentro do templo, no lugar santo dos santos, onde não deixou de existir. Continuou o pátio, o átrio, continuou o lugar santo e continuou o lugar santo dos santos. Nós podemos ver a foto do templo, a foto 1, é aquela que você já tinha visto antes. Mas pode colocar na tela? Pode? Isso, dá para colocar na tela? Isso. Mais ou menos para você ter uma ideia, porque como ele foi destruído, né, então você tem uma ideia geral de como era o templo. E depois nós vemos o corte, que é uma área que vai explicar um pouco sobre como era internamente o templo. Então é a foto 4. Se tivesse aquela lanterninha de laser, né? Podia...
na tela. Mas aí você consegue ver na tela, então vamos passar para o corte isso. Aqui você consegue ver como estava a disposição dos utensílios do templo. Então você tem no pátio o altar do sacrifício, que é aquela escadaria. Você tem o tanque de bronze ao lado. E ele estava... Você está colocando, não sei se no estudo você colocou, sobre os touros debaixo do tanque? São 12 touros, né? E simbolicamente cada lance de 3 touros olhava para uma face, norte, sul, leste e oeste. Interessante que não tem muito tempo, a Amanda, ela me enviou uma mensagem, estudando, né? Ela perguntou se os touros era porque Salomão estava trazendo a idolatria para o templo por causa da quantidade de acordo que eles fizeram com outras nações. Eu falei que Deus jamais permitiria isso, que o significado não era uma inserção por causa de acordo diplomático, mas sim uma simbologia espiritual. E aí eu até passei o estudo dos touros para ela. E ver que assim, todo esse trabalho de bronze, ele foi encomendado, né? Salomão encomendou esse trabalho de bronze para Urã. Então nós vemos eu separei um texto rápido, que fala em 1 Reis, capítulo 7, que Salomão mandou buscar Urã. Urã, ele era filho, o pai dele, que vivia em Tiro, já trabalhava com bronze. Para ver o detalhe dessa situação... Era um especialista em metal, em metal, e especificamente o bronze. Especificamente não trabalhava com outros metais. Então ele buscou um especialista nessa área, porque ele queria o melhor... Se fosse assim, se você quiser uma casa, você procura o Felipe Lopes. Se quiser contabilidade, procura... praticamente. Se quiser uma boa produção, procura o Gladson. Especialista. E também o serviço de advocacia. É verdade, e o serviço de advocacia vem em conjunto. Mas assim, a área especializada, né? Então, por quê? O que eu queria dizer, por que Salomão buscou, né? Porque o pai dele já era conhecido por isso. E como que ele buscou Urã? Porque ele era conhecido do pai. Então, como vemos referências na Bíblia, né, que nós devemos ser conhecidos do nosso pai, né, onde nós estamos com a nossa vida, nós devemos levar os rastros de Deus em nós, a face de Deus resplandecer. Você lembra da ministração? Não tem muito tempo, não sei se o Felipe lembra, que nós estávamos falando numa das ministrações, que para que a nossa caminhada cristã seja segura, nós temos o nosso modelo máximo, que é Jesus, perfeito, mas que nós tínhamos que ter as nossas referências espirituais como sal e luz aqui na terra, né, como é o casal apostólico para nós, autoridades da igreja, que nós não poderíamos desprezar essas referências, porque é uma ação visível de conduta, de procedimento, de autoridade, e que isso não poderia ser negligenciado no nosso meio, essas referências. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, é só um estudo. Não é só um estudo. Tipo assim, é uma live de estudo. Mas tem toda uma figura, uma simbologia da nossa caminhada no dia a dia. Sim. E esse é um dos objetivos da live Reflexões da Fonte, fazer essa conexão. Colocar o conhecimento, mas realmente trazer o que é para Deus em nossas vidas, né? Como nós somos conhecidos do nosso pai, né? Eu posso até dizer uma sequência. Urã era conhecido porque o pai dele era especializado em bronze. E para ter uma ideia, assim, no versículo 14 de 1 Reis 7, ele diz, o seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice, especializado em bronze, e a sua mãe era de Naftali.
Urã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão. Todo o trabalho de bronze foi recrutado por Salomão, por Urã, e ele executou. E só um detalhe, como você viu ali os touros segurando o tanque de bronze, a espessura daquele tanque eram de 4 dedos. E ele ainda estava trabalhado como se fosse um copo, as laterais dele, com um copo de lírio, assim, aberto, né? Uns 5 centímetros. Para mais. Só de espessura, né? Quase 10 centímetros de espessura, só a bacia de bronze. As colunas eram de bronze da entrada do templo. Então, toda a parte externa do pátio e todo o trabalho de bronze foi Urã. Então, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar na construção de um templo, né, que quando, no início da minha caminhada cristã, com o meu pai, ele foi construtor da igreja aqui em Araucária. Da igreja metodista. Da igreja metodista. É uma bênção. E o quão é gratificante a gente poder colocar a nossa mão de obra nas coisas que são de Deus, no trabalho do Senhor. Hoje nós temos assim, igual essa live, igual o trabalho da produção, igual o trabalho da igreja. Quando nós vamos lá, nós nos voluntariamos, nosso coração está entregue na obra de Deus. E com alegria, né, gente? Com alegria. E isso eu queria estender para você que está nos ouvindo, para que você, em todo momento, em qualquer trabalho que você for fazer, faça como se fosse para Deus mesmo o teu trabalho secular, nos teus estudos, ou principalmente na igreja, aquilo que você está determinado, o teu dom, aquilo que Deus deixou na tua mão, a sua especialidade. Vou pedir para a Maria achar o versículo, ou o Felipe, coloca no comentário, né, o que você tiver que fazer, faça como se fosse para o Senhor. Tem um versículo que fala a esse respeito. E uma das curiosidades que eu queria apresentar também na sequência, né, que alguns estudos arqueológicos dizem que o Muro das Lamentações, né, foi parte da estrutura do Templo de Salomão. E nós vamos colocar uma foto ali, 2, da área da mesquita. Isso é importante, hein? E deixa eu te fazer uma pergunta. Das pessoas ter esse entendimento, né? Que essa localização, aonde era o Templo de Salomão e hoje onde se encontra a mesquita, você sabe responder para eles que estamos assistindo o porquê que não está lá mais o Templo de Salomão, mesmo que seja a glória da segunda casa? Sim. Não existe mais, mas por quê? E nós vamos falar isso ali para frente. Ixi, então eu estou acelerando mas é isso mesmo, faz parte. E nessa foto que você está observando, eu coloquei uma seta ali, que ali é a posição exata onde está o muro, chamado Muro das Lamentações. Então você pode observar que aqueles cedros que tem ali, é só aquela partezinha que sobrou de toda a destruição, né? Quando Jesus visitou o segundo templo, que era de Herodes, ele disse, não restará pedra sobre pedra. E veja que realmente não sobrou nada do templo de Jerusalém, né? E aquela partezinha é onde o povo judeu, o povo cristão, tem uma permissão do povo muçulmano para poder adorar a Deus e fazer as suas preces ali. Então, aquilo que restou de todo o complexo onde era o Templo de Salomão, acredita-se que ali era uma parte do muro onde cercava o Templo de Salomão. Né? E, de acordo com a cronologia que é aceita, o templo foi construído em 1005 a.C. Então, a arquitetura, a construção, o projeto, tudo, os custos que envolveram essa obra, ele foi conhecido como um dos prédios mais notáveis de toda a história, em grandeza e também a sua magnitude em ouros, em implementos que foram colocados ali
no templo, né, para a adoração ao Senhor, dada também a quantidade de ouro que tinha dentro do templo. Vemos que eu queria colocar agora só uma situação bem bacana que nós conseguimos achar, que eu queria convidar você a visitar o Templo de Salomão internamente, externo. Nós vamos estar passando, que eu consegui achar um vídeo, né? Então, primeiro, nós vamos fazer um tour. Primeiro, eu queria que você colocasse ali, Gladys, então, o local do templo, o 5, e aí nós vamos estar descrevendo ali do local e depois nós vamos visitar internamente o templo. Tem som, né? Falta o som? Uhum. Foi erguida lá. Também está lá o Muro Ocidental, onde judeus do mundo todo oferecem orações. A Bíblia diz que o Templo de Salomão ficava no Monte do Templo, bem no coração de Jerusalém. Hoje, uma das maravilhas do mundo islâmico foi erguida lá. Também está lá o Muro Ocidental, onde judeus... Agora que você conseguiu observar, você viu o local onde era o templo, né, a parte que sobrou do muro, a visão, a vista que você tem do templo que estava construído e o local onde ele estava originalmente. Acredita-se que ali, acredita-se não, é realidade, fato, que ali onde está a cúpula dourada, ela é chamada do Domo da Rocha, que ela está exatamente no lugar onde Abraão ofereceu o sacrifício a Isaac. Então, Monte Moriá. E a mesquita de Omar, como é chamada hoje, ela está construída sob esse Domo da Rocha. E agora eu queria convidar você para nós estarmos entrando no Templo de Salomão e ver a grandeza e os detalhes do que Salomão executou e que servia para adoração a Deus. O 3D. Até eu estou surpreso. O áudio é só lá. Tem som.
Então você conseguiu observar a grandeza de Deus, a grandeza que foi oferecida para Deus no Templo de Salomão. Você observou ali as paredes de ouro, os candelabros de ouro, e não eram candelabros pequenos, eram candelabros altos, enormes. Eles serviam para iluminar o templo. A Arca da Aliança no Santo dos Santos, revestida de ouro, guardada por 2 querubins, e os querubins, eu faço até um adicional, que eles eram maciços de ouro puro. E ainda assim, com todo esse movimento que Salomão fez e completou a obra do templo, ainda sobrou espólios de tesouros que Davi ajuntou para o templo. E esse tesouro foi guardado ao redor nas paredes do templo, em que era dividido em 3 níveis. Então, as paredes mais externas do Templo de Salomão haviam mantimentos e tesouros ainda guardados que não conseguiram ainda ser inseridos ali. Tamanha era a grandeza e a riqueza que foi oferecida ao Senhor. Nós vemos que, puxando essa linha de pensamento, que Israel vivia um período importantíssimo de paz, e havia também um auge econômico e político. E nós vemos que isso contribuiu para a paz de Jerusalém e as redondezas de Jerusalém. E nós vimos que Salomão reinou num período de paz, porque Deus assim também o providenciou. E para isso, foi como se fosse uma conclusão da saída do povo do Egito, passado de escravo, passado a peregrinação, e ter um lugar para adorar o Senhor. Então, nós verificamos aqui que toda adoração oferecida ao Senhor, ela chegou num momento de paz. Então, ela chegou num momento em que as reflexões e tudo que se oferecia ao Senhor ali, ela estava num momento glorioso, tanto para Salomão, que pediu ao Senhor, mas também ao próprio Deus, em um período de paz em que houve em Israel. Nós descrevemos ainda que tanto o tabernáculo de Moisés quanto de Davi, eles foram construídos com ofertas voluntárias, como nós já falamos aqui. Tudo foi entregue para o Senhor. Já para Salomão, ele foi por aquisições e também teve muito trabalho. O povo também acabou se sobrecarregando com isso. Em 1 Reis, capítulo 5, do 13 ao 18, nós observamos o quão foi oneroso para o povo construir esse templo. Então, o rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores em todo Israel. Ele mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam e passavam um mês no Líbano e dois meses em casa, um mês fora e 2 meses em Jerusalém. E Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra para as colinas, bem como 3.300 chefes supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam das pedreiras grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce, e as pedras eram lavradas no templo. Os construtores de Salomão e de Irão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. E tem uma curiosidade: nada foi martelado ou quebrado dentro da área do templo, porque Deus não queria que nem sons de martelos estivessem ali dentro do templo, por ser considerado o local santo do Senhor. Todo o trabalho houve uma consequente rebelião, porque arregimentou muitas pessoas e o trabalho se tornou oneroso pela iminência, a magnitude que Salomão queria.
e no período que ele quis construir, que em 7 anos ficou pronto. Então, houve uma consequente divisão do reino posterior à sua morte, e que nós vamos começar a ver aqui a importância da aliança. Porque no templo de Salomão, no tempo dele, Salomão, ele quebrou a aliança com o Senhor. E nós vamos ver assim, como começa a decadência. Agora a gente entra, né, para essa parte que, como que chegou na destruição do templo de Salomão. Né? Quando Salomão deixou de seguir a aliança de Deus, ele fez com o seu povo, e se deu um principal motivo da sua falha, que era o quê? Casar-se com muitas mulheres. E essas esposas estrangeiras trouxeram a adoração de outros deuses para dentro do templo que era oferecido ao Senhor. Eu separei um texto rápido que fala que também inicialmente não estava errado. Tem uma nota em que diz assim: por que Salomão casou-se com muitas mulheres? Na primeira parte do seu reinado, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos do seu pai, Davi. Mais tarde, ele casou-se e amou muitas mulheres. Os casamentos, eles eram diplomáticos. Aqui entra uma situação. Salomão trabalhou muito com essa questão da diplomacia. A gente pode comparar um pouquinho eu falei que quando eu estou... mas assim, o erro de Davi em relação a construir um carro novo para o Senhor, e não era o modelo que Deus queria. E o intuito de Salomão era ampliar o poder de Israel, mas usando este artifício em relação a essa diplomacia. Você pode falar que os erros, de uma certa forma, foram similares, tanto de Davi e Salomão, com uma boa intenção, mas desagradando o coração de Deus? Sim, e havia a boa intenção, tanto que era comum as dinastias, os reinados, fazerem aliança com os reis. Através dos relacionamentos. E apresentar suas filhas, né? E dar-se em casamento. Só que com Deus a coisa não funciona como... E como a própria adoração a Deus, o povo de Israel, a gente chama de monoteísta, porque adorava um Deus só, ainda diz assim que Deus também tinha proibido, e nós vemos em Deuteronômio 17, né, que essa multiplicação de esposas, chamadas esposas régias, elas eram proibidas já por Deus. Então, quando Salomão abriu seu coração e acabou deixando entrar isso, ele começou a se contaminar com esses deuses estrangeiros. Porque ao invés, né, aquele pensamento nosso, eu vou trazer o meu amigo, a minha namorada, ou alguém assim, porque eu vou converter ela. Sendo assim, Salomão não levou isso para ela. Assim. E ao contrário, ele se deixou levar pela adoração. Foi influenciado. Então, Deus não se agradou, né? Em 1 Reis 11:8, Deus ainda diz assim: também fez altares para deuses das suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incensos e ofereciam sacrifícios a eles. Assim diz o Senhor a Salomão. Misturou o santo com o profano. Aí misturou, porque o local era sagrado, era para Deus. E trouxe outros deuses, outras coisas preencheram o coração de Salomão. Então nós vemos assim, Deus disse a Salomão: porque houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti e darei ao teu servo este reino. Aqui já está em 1 Reis 11:11. Então Deus ali já selou a sequência de Israel, do povo, porque Salomão tinha quebrado essa aliança com Deus. E nós vemos que interessante que só no período, até para você que está em casa, eu estou em qual câmera aqui? Até para você que está em casa,
o Reino Unido, porque depois quando o povo ele sai dessa questão do governo espiritual e ele, como as outras nações, eles começam a pedir um rei, e o Senhor, na fala com Samuel, ele diz: não, Samuel, eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. E esse período do Reino Unido foi um período de 120 anos, 40 anos no reinado de Saul, 40 anos no reinado de Davi e 40 anos no reinado de Salomão. E depois disso, que é onde o Jean vai entrar um pouquinho, deu início ao quê? Ao reino dividido, justamente. Mas me traz na memória também, assim, dentro de um período de uma certa forma curto, que foi esse período do Reino Unido, Saul, como primeiro rei, pisou na bola quando ele sacrificou sem ter patente para fazer aquilo, não esperando que Samuel chegasse, e foi rasgado o tempo dele aonde Davi foi escolhido. E também perde-se a questão da unidade do reino através de uma falha também de Salomão. Ou seja, Deus não quebra os seus princípios. Não. E nós observamos que Deus, ele é um Deus de aliança. Então ele já vem desde Adão e Eva fazendo aliança, vem Noé, e assim, Deus continuamente está fazendo alianças conosco, com o ser humano, com aquele que ele criou para adoração. Hoje nós temos uma aliança com Deus, né, porque Jesus veio trazer isso, uma nova aliança para nós. Nós vemos que o próprio Salomão, na sabedoria dele, ainda se deixou levar e ainda perdeu a aliança que ele tinha com Deus. Então Salomão, ele estava envolvido numa das tarefas, talvez até a mais importante da vida e do reinado dele, que era a construção do templo para Deus. E era um ciclo que estava se fechando, porque o povo vinha dessa peregrinação, vinha se estabelecendo e se estabeleceu em Jerusalém. Onde Salomão, em que ele dizia-se que pregava um Deus livre, ele acabou tendo essa falha e começou a perder a consequência, né, do seu reinado, porque os trabalhos forçados estavam começando a gerar uma certa rebelião no próprio povo. O Templo de Salomão, ele deveria de ser construído por ações voluntárias e com alegria. Coração puro, né? Coração puro, entregue, mas naquele momento estava sendo pesado para o povo. Né? E isso assimila um pouquinho, gente, dentro de um paralelo com a igreja, com a obra de hoje, aonde muitas pessoas que não têm o chamado para esta ação voluntária, trabalhar na casa do Senhor, se envolvem num ativismo e ele perde essa noção entre o chamado e o glamour do ativismo. Sim, hoje nós vemos muitas condições em que tanto o fazer, né, o querer estar fazendo, o querer estar sobremaneira colocando as atividades à frente, se não tiver o teu coração entregue na obra, vai se tornar árduo, vai se tornar pesado, vai se tornar algo que não agrada nem ao coração de Deus. E nós vemos que aqui mesmo ficou muito claro o peso daquela construção, o peso das pessoas que estavam sendo oneradas para aquele trabalho, né? Como diz aqui, Salomão também, ele chegou até a ser comparado com um faraó egípcio, em colocando sobrecarga no povo, no trabalho e na execução da construção, porque além do templo, ele construiu o palácio dele, que era com os anexos ali, ao redor do templo, para Deus, né, e tudo foi construído com o trabalho conquistado a partir de Davi e Salomão. Interessante que quando Deus visita Moisés naquela situação, ele diz assim, Moisés, eu vim por causa do meu povo, que eles estão o quê? Eles estão padecendo através dos exatores, ou seja, eles escravos e a carga cada vez
piorava mais em cima do povo ali no Egito. Aumentando. E Deus falou, eu vim porque eu estou me compadecendo do meu povo. Sim. E na realidade, de uma certa forma, Salomão começa a praticar algo que Deus já tinha vindo para livrar o povo. Sim. E ele colocou essa carga. E era para dar liberdade. Por isso que gerou a rebelião. Aí começou o declínio. De Salomão, porque 34 anos depois da dedicação do templo, apenas 5 anos depois, o templo foi destruído. Então, ele teve início ao declínio com essa decadência, que ela se transformou numa revolta generalizada do povo. Hoje, nós podemos observar assim, nas nações, toda nação que é politicamente estabelecida e economicamente boa, dificilmente você vai ver pessoas ou mesmo intuitos de querer denegrir ou derrubar. Como nós vemos que o declínio começou após a morte de Salomão, houve a divisão do povo, porque economicamente já acabou ficando um pouco insustentável e politicamente já não tinha mais Salomão para estar agindo com a sabedoria que ele tinha recebido de Deus. Perdeu o comando. E logo, depois da morte de Salomão, Deus se retirou do lugar, porque a profanação que havia com as esposas estrangeiras que tinham trazido se tornou muito grande. Então ali deixou de ser um local sagrado. Então quer dizer assim, destruiu o templo, mas Deus já não estava mais ali, naquele lugar. Por isso que a gente fala assim, que o templo físico, ele precisa ser abastecido com amor, com a unção da presença, com o poder e com as realizações, ou seja, Deus operando naquele lugar. Sim. Se não tiver essa caminhada dentro, o templo físico se torna só o ornamento e o tijolo, sem a manifestação. Acaba sendo só paredes vazias praticamente, E isso nós trazemos para a nossa vida, nós não deixando a nossa vida estar vazia. O principal objetivo é dizer assim, tomar cuidado com quem você faz aliança, para não trazer algo de errado para a tua vida, ou não deixar a tua vida ficar vazia também. Que a presença de Deus ela seja contínua com você. Quando houve a destruição, foi após a morte de Salomão, porque Deus, ainda assim um Deus de aliança, por mais que Salomão quebrou, ainda não foi no tempo dele, foi após ele. Então, nós vemos que a divisão do povo, as tribos do norte de Israel ficaram com Jeroboão. Quando foi questionado se Roboão, que era filho de Salomão, se ele iria diminuir a carga, Roboão disse, não, se meu pai fez, eu vou multiplicar isso. Então o povo se rebelou mesmo. Foi uma influência, um legado que ele deixou nesse último momento, que foi um legado ruim. Sim, a sequência dele já não foi... Mas não sei se a gente pode fazer assim, eu estou me metendo aqui na agenda. Mas a gente podia, porque é muita riqueza de informações, de detalhes, e tem essa simbologia. A gente podia fazer na próxima aula as características do Reino Unido, dos 120 anos, característica de cada um, e depois nós faríamos uma sequência falando um pouco sobre o reino dividido, que também durou um período. E aí a gente vai pegando uma sequência cronológica e de repente a gente vai fazendo com que as pessoas comecem a nos acompanhar para trazer... Entendendo o assunto, que vai tendo uma sequência cronológica. O que você acha? Sim, dá para a gente ir continuando, Tá bom, vocês que estão nos bastidores da produção, tá bom? Pergunta aí, quem está assistindo. Tá sendo enriquecedor para você que está nos assistindo? Pode comentar aí. Faz o comentário aí. Eu amei aqui o tour, eu amei tudo.
E aproveitando esse gancho, vai comentando aí se tem sido bom, a gente tem conseguido gerar esse propósito de gerar conhecimento de uma forma ilustrativa, mas com unção, com poder, com autoridade. E aí, aproveitando o gancho da ação, a magnitude do coração de Salomão em relação à construção, à entrega para Deus, nós chegamos também no nosso momento de oferta, que é uma adoração ao Senhor, né? Então, você que está nos assistindo, você tem uma oportunidade agora de fazer a sua oferta, você abençoar a casa do Senhor. Você sabe que nós estamos quase 120 dias, desses 120 dias nós tivemos 5 cultos com uma capacidade de 30%, ou seja, em 120 dias nós tivemos 5 cultos presenciais, 3 domingos e 2 quartas-feiras com 30% da capacidade. Mas você tem sido muito abençoador, Deus tem trazido uma história bonita para nós. Eu creio que nós vamos ter uma história muito bonita para contar. Então, você está com as contas aí na sua tela, você pode fazer a sua transferência, fazer uma oferta especial, você pode investir no projeto e que Deus multiplique a 30, 60, 100 vezes no seu coração, em nome de Jesus. Lembrando que agora, às 22 horas, nós vamos também ter a live do apóstolo de estudo, que ele vai falar sobre cada dia, de segunda a quinta, sobre um personagem bíblico. E eu quero convidar você para estar estudando com o nosso apóstolo, de segunda a quinta, estudando um personagem bíblico. Sexta-feira, ele vai ter mais 2 lives com a pastora Ludmila Ferber. Sexta-feira passada foi uma bênção, um testemunho vivo de vitória. E neste próximo sábado nós teremos uma oficina para casais. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá no site, faça a sua inscrição, as vagas estão acabando. Temos a administração do nosso casal apostólico no departamento da família. Então nós vamos estar uma oficina para casais com o apóstolo César e a bispa Rúbia neste próximo sábado às 17 horas. É só você entrar no www.fontesdavida.com.br e fazer a sua inscrição. É contigo. Então, basicamente, né, a questão do estudo preliminar era essa abrangência que a gente queria colocar, né, que a destruição do templo, a divisão do reino, nós vamos estar falando no próximo estudo, né? O que houve, né, nessa sequência é que a gente sempre sabe que Deus está renovando a aliança com o povo. E Jesus veio trazer isso, né? Então, quando Davi estava lá no início conquistando, né, Jerusalém, lutando contra os jebuseus que habitavam ali naquele local antigamente, eles disseram que até os cegos e os aleijados eles poderiam combater Davi, não achando que Davi ia conquistar a cidade santa, Jerusalém. E o povo... Mas antes ela era mais conhecida como a cidade de Jebus, né? Isso. Depois, posteriormente... Depois que o povo de Israel habitou, né, que virou a ser a cidade santa. E ali, o povo que era cego ou aleijado, eles ficavam fora das muralhas. Eles eram um povo excluído. Agora veja como Jesus... margem, né? Como Jesus... vem para incluir, porque Jesus é inclusão. Dentro de Jerusalém, a cidade murada, 1000 anos depois da queda do templo de Salomão, do templo de Jerusalém, 1000 anos após Salomão, Jesus vem e ele executa 2 milagres dentro de Jerusalém. A primeira era que ele curou o paralítico. Então ele curou o paralítico no tanque de Betesda, em João 5, do 5 ao 9. E o segundo milagre que Jesus fez
foi curar o cego, né? Ele deu vista ao cego, e ele disse, vai até o tanque de Siloé e lava-se, né? João 9, do 10 ao 11, nós podemos que nós perceber. ministramos sobre a visão espiritual, né? A importância de adquirirmos a visão com figura do cego sendo curado e lavando-se no tanque de Siloé, que quer dizer, o Siloé quer dizer enviado. Enviado. E para ver que a palavra de Deus, ela se completa. Porque quando Jesus fez isso, ele veio a incluir o povo, veio incluir essas pessoas que estavam excluídas. Jesus estabeleceu uma nova aliança. E nós vemos que essa aliança, ela está sendo estabelecida em nosso coração nos dias de hoje, reincluindo a nós como povo eleito, como povo livre e liberto, com o nosso coração disposto a uma adoração sincera, a entregar a Deus, né, como nós fizemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso trabalho voluntário, e colocar para Deus a nossa vida em adoração, quer dizer, em todos os sentidos, não somente no cantar, mas no nosso andar diário, sabendo com quem nós fazemos aliança e sabendo com quem nós estamos reformulando a nossa aliança diária com Deus. Já. Era isso, né? Sim, eu agradeço, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta, vou testar o Jean, testar no conhecimento. Perguntas e respostas, né? Se a pessoa daqui um dia, o pessoal vai começar a ficar perguntando comentário para... tá certo. Mas uma pergunta que eu faço assim, finalizando, né, essa questão do tabernáculo portátil, né, de Moisés, a construção do tabernáculo de Davi, a restauração do tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. O que você pode falar para a gente assim, que você vê nesse período de semelhança em termos do proceder de Deus para com o povo? O que você encaixa nas três situações que você vê que Deus não abriu mão? A primeira situação, acho que é a mais importante, é que Deus não muda, Ele tem um padrão. E Ele quer sempre a adoração a Ele, em primeiro lugar. Então, quando Ele estabeleceu lá em Moisés, o tabernáculo, Deus queria que o povo o adorasse. Trouxe para Davi, e Davi teve essa visão da adoração espontânea, da adoração com alegria. E Salomão trazer o povo para mais perto da presença. Para ele, né, mais junto dele. E Salomão praticamente concretizou porque estabeleceu ali um lugar de adoração. Então o povo, ele vinha de diversos lugares, de diversas regiões, ele vinha para adorar a Deus. E Jerusalém, como era chamada, por mais que o povo estivesse acima, ou montes acima, eles sempre diziam: vamos subir para Jerusalém. Nunca eles desciam. Sempre por quê? Porque Deus estabeleceu que o padrão dele é os pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, né? O que Deus prometeu é maior do que o que nosso, né? Não há como nós imaginarmos ou supormos a grandeza de Deus. Então, sempre colocando Deus acima de todas as coisas, no sentido figurado, na parte material, como era o monte do templo conhecido ali, mas também para nós, espiritualmente, no nosso coração, colocar um lugar de destaque para Deus, que é onde nós colocamos e andamos, né? Ser luz neste mundo, a luz tem que estar sempre acima de qualquer lugar para que elas diga o caminho. E é o caminho que você vai estar trilhando na tua vida, o caminho que você vai estar trilhando diante das consequências que você vai absorvendo na tua vida e tendo um crescimento espiritual em Deus. Eu creio assim que a maior parte do estudo, né, nós conseguimos transmitir. Imagino que você, né, pode comentar aí, colocar nos comentários se você conseguiu entender. Se você não entendeu alguma coisa, né, depois podem nos perguntar. A gente vai tentar responder. Vamos pesquisar. Se você não tiver o WhatsApp pessoal do Jean,
você pode enviar para o WhatsApp da própria igreja, se você quiser uma coisa privada, você envia para o do bispo e eu passo para ele a sua pergunta e ele vai te responder. Mas muito obrigado, Jean, que Deus te abençoe mais uma vez, obrigado para Fábio, obrigado por nos recebendo, a equipe da produção do Reflexões da Fonte aqui na sua casa. Espero que o intuito realmente tenha se cumprido. Espero que você que nos assistiu tenha sido extremamente abençoado. Então, quero deixar um abraço, um beijo no seu coração. Nós vamos fazer o estudo Reflexões da Fonte, só lembrando, a cada 3 segundas-feiras. Próxima segunda-feira, Segunda da Vitória com a pastora Marildo. Depois, na outra segunda-feira, Noite do Espírito Santo, com Hilária Dilceia. Depois, na próxima terceira segunda-feira, nós vamos... Eu vou colocar o Filipinho numa já está convocado, então. Convocar ele para a gente vai estar determinando, mas é mais ou menos essa linhagem da gente estar estudando a história de Israel dentro do Reino Unido, que é uma coisa interessante, que o povo, eles pedem um rei, e aí começa uma história, cada um desses 3 reis tem uma característica, até acontecer nessa situação que foi falado hoje, da divisão do reino. Aí depois a gente vai estudar sobre o reino dividido, nós vamos avançando a história e procurando, além do conhecimento para você da questão cronológica, a gente vai trazendo também exemplos para você entender que esse Deus não muda e quer falar comigo, com você. Então, da minha parte, fica o meu boa noite, Deus te abençoe e que você possa estar conosco agora às 22 horas com o nosso apóstolo no estudo. Se não me engano, a personagem de hoje, nós vamos estar estudando sobre Ana e vai ser uma benção. Então, é com você para despedir do pessoal. Agradeço pela presença de todos, né, que puderam participar, que puderam ouvir a palavra, e agradecer também o bispo, né. Nós estamos inaugurando uma nova fase, né, o bispo na minha casa, então você pode se inscrever, né, dar o seu joinha, o seu like aí, quem sabe o bispo pode aparecer na sua casa. Escreve aí, Felipe, quem quiser estar na fila do Jean aí, faz a inscrição. Deus abençoe, obrigado a todos pela presença, continuamos na paz do Senhor. Tem jeito de encerrar com aquele tour lá da figura do templo, lá, se não for... Ficou legal aquilo lá, né? O pessoal fica com essa imagem do tour, o 3D, né? Esse 3D, esse ficou bonito. Olha lá. Então a gente está encerrando com essa imagem linda, para você ficar com bem fresquinho na memória do estudo de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe.